Conhecer a verdade, valores, princípios é o que fundamenta o entendimento e nos torna capazes de fazer as melhores escolhas para a vida. Não uma vida qualquer, mas de virtudes, de propósitos grandiosos. Nós da Tutora cremos que essas lições devem começar em casa, em família, pois são elas que fazem a vida valer a pena. Uma escolha cuidadosa de professores que são realmente vocacionados para o ensino, para que o aluno seja guiado a uma formação sólida de sua personalidade e inteligência. Visamos construir conteúdos cuja importância não se perca com o passar do tempo. Profissionais capacitados, trabalhando dia e noite para tornar tudo isso possível. E possível para você que nos assiste. Faça parte dessa comunidade que conecta os melhores professores aos alunos. Venha fazer parte da Tutora. Venha fazer parte da Tutora. Boa noite, bem-vindo a todos aqui à nossa live pela plataforma da Tutora Cursos. Essa grande plataforma que tem uma missão tão maravilhosa e tão grandiosa em levar conhecimento, em levar conteúdo de fato de qualidade para tentarmos entender melhor a nós mesmos, ao mundo que nos cerca, muitas vezes caótico, sem muita interpretação. Então, inauguro aqui essa minha live pela Tutora, né? Só eu, já que segunda-feira nós tivemos a participação do Thomas Juliano, que foi sensacional. E aqui vai ser mais uma forma de nós conversarmos, batermos um papo a respeito disso, tudo que é tão caro para nós, que é a história, que é o ensino da história, que é a análise dos aspectos históricos, não apenas a história por ela mesma, mas a história presente na nossa realidade, né? Cada vez mais entendermos aquela figura que está presente no espelho. Quem é, como é constituído tudo e todos os elementos históricos para decifrarmos melhor a nós mesmos e ao meio que vivemos. E é um meio muito cheio de ruídos, um meio com muita informação, um meio que alunos, filhos, parentes estão imbuídos de uma quantidade imensa de informações que não são conhecimentos, mas sem profundidade. É como se fosse uma poça, né? Ela é rasa e larga. Tem muitos inputs, só que nada é aprofundado. Então, como manter uma atenção, reter uma atenção de um aluno, de um filho ou de uma pessoa da família, que você esteja imbuído de passar conhecimento, não apenas o histórico, mas passar verdade. Aqui é um desafio e aqui eu estou para compartilhar justamente com vocês isso. Então, muito bem-vindos a essa nossa live aqui. Espero poder contribuir com alguns assuntos pertinentes à nossa realidade, ao nosso fazer história, porque é a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, trabalhando no dia a dia, estudando, recebendo e dando informações e conhecimento aos outros e dos outros, para os outros, que nós conseguimos entender cada vez mais a importância da análise do passado. Tem uma frase maravilhosa que diz que o passado é uma coisa que está em constante mutação, em constante alteração. Por quê? Porque cada dia nós estamos um pouco diferente de um dia anterior. Lógico que a essência é a mesma, mas o entendimento sobre determinados aspectos muda. Que dirá do passado? Que dirá, por exemplo, quando a gente estuda, sei lá, a Revolução Francesa? Num tempo atrás, os grandes revolucionários eram os grandes heróis, ainda para algumas linhas históricas. Robespierre, por exemplo, é um grande herói. Para outras, que eu me incluo nela, foi um grande assassino, um grande louco, ao ponto de guilhotinar mais de 20 mil pessoas em 11 meses. Mas daqui a pouco eu volto aqui para vocês nesse nosso caminhar. O que chama a atenção nesse mundo que a gente vê de hiperestímulos é justamente a
a quantidade de informações não pensadas e não aprofundadas. Elas são simplesmente jogadas e elas nunca são, de fato, retidas e analisadas. Claro é que nós temos uma quantidade imensa de inputs diários. É só você assinar, por exemplo, 3 jornais. Você não dá conta de ler todas as notícias por dia. É muita coisa. O Chesterton, um grande autor, eu adoro trabalhar com ele, é um autor que está na transversalidade da história, um autor inglês que vale a pena vocês colocarem, para aqueles que não conhecem, na lista de livros a serem adquiridos, principalmente a grande obra Ortodoxia. Ele dizia que não é que o mundo ficou muito complexo, é porque a informação ficou muito rápida. Então a rapidez da informação, e ele está falando isso daí na década de 10, 20 e 30, ele morre em 1936. Ele não sonharia nem com a televisão na sua amplitude, que dirá a internet. Então nós temos um hiperestímulo de conteúdos arrotados, jogados, empurrados por baixo. Nós, na nossa idade, um pouquinho a menos do que a minha, por exemplo, o povo na faixa dos 30, dos 40 e pouco, nós estamos com um pé em cada canoa. Um pé numa questão mais analógica e outro pé numa questão mais tecnológica. A gente já está entrando nesse mundo do rolar para cima, do ver vídeos rápidos, estanques, sem muito o que dizer na sua profundidade. Agora, imagine essas gerações X, Y e Z, que são os famosos nativos digitais. Como que a gente consegue reter a atenção dessa juventude, desses alunos, desses filhos? Como? No mundo hiper rápido, no mundo inflacionado de informações. É um desafio constante. É um desafio constante para o professor de sala de aula competir a sua forma de passar o conteúdo analogicamente com uma quantidade e uma gama enorme de vídeos que essas crianças e adolescentes e até a fase adulta têm por dia, por hora, por minuto. Como você retém a atenção numa sala de aula? Quando você está no mundo analógico, eu estou falando isso mais ou menos de 10 anos para trás, nós temos que a retenção de quem quer muito prestar atenção até a fase dos 18 anos beirava os 17 minutos. Agora caiu para 5 minutos. E há quem diz que daqui 3 anos vai cair para 2 minutos. Porque não retém mais. E o que fazer perante isso? O que fazer com esse ritmo acelerado que essa sociedade da informação impregna no nosso dia a dia? Parar e respirar, tem várias técnicas. Parar e contemplar, baixar o ritmo, desligar os meios de comunicação, tem N saídas para essas questões. Agora, o desafio é posto. Como reter a informação de um conteúdo aparentemente que o aluno, que o seu filho não queira ter e segurá-lo ali? É uma guerra de titãs, é praticamente uma vitória de Pirro. Ou seja, a grande mitologia que nos mostra que a muito suor, às muitas custas, você consegue ter uma vitória. Mas há um caminho muito longo, um caminho muito árduo para conseguir isso. E é um desafio da educação hoje em dia. Nós temos sala de aula ainda vinculada ao século XIX. A própria configuração geográfica de uma sala de aula é igual à sala de aula do século XIX. O professor pode ter a sua mídia mais completa e maravilhosa na sua frente, com lousas interativas, com lousa que você clica, aparece o mapa não sei da onde, mas ao final da aula os alunos são obrigados a terem tomado nota de tudo que ele viu e que o professor falou, porque no final de 2 semanas e meia ele vai fazer uma prova de conhecimento. Então, se é o giz, se é uma lousa branca ou uma lousa interativa,
o objetivo final da educação é o mesmo? Que não se comunica com a realidade? Quando, por exemplo, nós imaginaríamos que as crianças de hoje em dia, ou vamos ampliar isso, quando nós imaginaríamos que as crianças não se espelhariam em ser jogadores ou atletas, artistas e músicos? Hoje em dia, a grande parte das crianças tem como herói, como espelho, youtubers, tiktokers, pessoas que não têm conteúdo quase nenhum, mas é agradável aos olhos e aos ouvidos. É muito rápido, é muito estanque, tem milhões de seguidores. Onde se imaginaria umas crianças de 14, 15 anos, adolescentes, eles não gostam de ser chamados de crianças, e não são, né? Numa temporalidade, que ganham dinheiro, 14, 15, 20 mil reais, em casa, ensinando outras crianças a jogarem videogame. O mundo está cada vez mais rápido sobre o entendimento do dia a dia, só que com zero profundidade. E como que nós conseguimos fazer com que esse ritmo acelerado, juntamente com essa inflação de informações, sejam também utilizadas para dar conhecimento, para fazer com que esses alunos, essas crianças, seus filhos, nossos filhos, possam entender a profundidade de um conhecimento. E aí, obviamente, a profundidade de um conhecimento histórico. A leitura está cada vez mais reduzida, por exemplo. E é uma complicação para o entendimento da educação. Por exemplo, dou um clássico de Monteiro Lobato e Manuel Bandeira, ou dou um clássico adaptado de Monteiro Lobato e Manuel Bandeira. Se você adapta, você tira praticamente a voz do autor. Agora, é tão rasa a intelecção dos nossos jovens que eles também não têm profundidade de entender a obra na sua essência. Eu fico imaginando os professores em sala de aula, e eu saí há muitos anos da sala de aula, eu tenho grupos de estudo, mas em sala de aula não mais. O desafio que é para esses professores, por exemplo, principalmente, aliás, nas áreas de humanas, falar de determinadas obras, chegar em determinados autores importantes para o desenvolvimento intelectivo, eles não estão tendo alcance para chegar nisso. Agora, se ampliar o pensamento disso tudo, o que serão esses jovens, essas crianças, no futuro adulto, no mercado de trabalho, por exemplo? São pessoas que não vão entender a leitura de um manual, uma ordem estabelecida de uma hierarquia da empresa. Tem um artigo interessante da Infomoney, se eu não me engano, de 2017, é fácil de achar. Procurem a agenda Mimimi. Esse artigo é muito sério, embora o nome seja enganadinho. Ele mostra a preocupação das grandes empresas com essa geração de mimimizentos, de crianças que viraram adolescentes, que viraram adultos, que não aceitam hierarquias, não aceitam ordens estabelecidas porque não tiveram isso em casa e não tiveram em sala de aula. Sistemas educacionais onde eles prestam reverência à criança e ao adolescente, independente se é particular ou pública. Há uma inversão de valor, isso impacta diretamente na produtividade de uma empresa. Olha quão longe a gente chega nesse segmento. E nós, uma defasagem, por exemplo, da produtividade, porque não há um sentimento de trabalho em equipe. Porque são seres extremamente individualistas. São pessoas que pensam em si mesmas. E aí você amplia o olhar. Da onde que sai isso? Da onde que sai essa individualidade exacerbada, individualidade pesada, tacanha? A hora que você vê uma família, apenas pai, mãe e filho, uma família extremamente pequena, uma família que pai tem que trabalhar, então a culpa é do capitalismo? Não estou dizendo isso, mas em parte é também. Porque tem uma
sociedade onde a lógica do consumo e produção aumenta, logo, uma classe média, classe média baixa, tem que sair. E aí eles sofrem, em muitos casos, a ausência com o... Eu estou tanto tempo fora de casa, vou chegar lá, deixa fazer, toma aqui o que você quer, feliz. Então você acaba tirando a autoridade, tirando todo o elemento que é nuclear, que pertence à família, para uma produção materialista. Ah, então quer dizer que os comunistas estão certos? Claro que não. Eles chegam numa outra loucura de pensamento. O que eu estou fazendo aqui é uma análise amplificada que a gente vê nos dias atuais. Então, a raiz do problema ela é muito mais aprofundada. Ela não é simplesmente a culpa da Globo, a culpa da comunicação, do TikTok e do Instagram. A gente não tem que tratar isso hoje em dia com causa, mas isso é uma consequência de um trabalho estabelecido há tempos de desinformação, de tirada da autoridade da escola, da autoridade dos pais, para a formação dos filhos, para a formação dos alunos. Então são crianças tiranas que crescem jovens angustiados, ansiosos e descontentes com tudo. Enfadonhos, tudo é boring. E que adulto será disso daí? Esse é um aspecto muito interessante. E aqui, que é obviamente eu vou puxar a sardinha para minha brasa, que eu enxergo o fascínio e a importância do estudo da história. Longe da questão de erudição, longe da questão de que conversas de se mostrar entendedor de um passado histórico, recente ou longínquo. A questão não é essa. Eu falo aqui com as frases que eu abri. Quanto mais nós entendemos a nossa formação em camadas históricas, quanto mais nós olhamos o nosso passado, entendemos o passado como é ele, e mais, conseguimos analisar uma cadeia de relações, de contextos e conjunturas, nós conseguimos entender melhor, primeiro, o mundo que nos formou, que nos cerca, e, na sequência, a nós mesmos. É por isso que a filosofia, a psicologia, a psicanálise, ela não pode funcionar plenamente, no meu entendimento, sem uma ancoragem histórica. Eu não estou falando que o paciente, que o aluno de outras disciplinas, o professor deve, ou o terapeuta, o psicanalista, e contar uma história da humanidade para ele. Não. O profissional tem que, o pai profissional tem que estar imbuído desses conteúdos. Ele começa a ancar o ser na sociedade e essa sociedade num contexto histórico. É de dentro para fora e de fora para dentro. Ortega y Gasset tem a sua maravilhosa frase que nós poderemos criar um curso só para entender os desdobramentos da famosa frase: o homem é o homem em suas circunstâncias. Que é isso que ele diz a priori? Eu sou eu. Só que eu sou eu junto com as minhas circunstâncias, junto com o que eu sou hoje em dia, junto com a minha história familiar, a minha história emotiva, a minha história racional, as minhas escolhas, as minhas renúncias. O homem, a vida foi dada, mas não foi dada pronta. O homem faz o seu caminhar. E essa circunstância, que é o caminhar do homem, é o seu entendimento. E quanto mais o homem se em si mesma, quanto mais o homem está entrando nas suas camadas, mais ele desvela a si mesmo o entendimento de quem é e a jornada que ele percorre. Então não é que a história seja o aspecto mais importante, não. Ela compõe um painel. Ela tem uma importância muito grande nesse painel, nesse mosaico de cores, de fazeres, de contextos e
históricas. Então, quanto mais nós entendemos com amplitude isso, mais nós conseguimos entender esse mundo que nos cerca, essas circunstâncias que nos cerca, e a gente consegue se esmar, consegue entrar nas nossas camadas de desenvolvimento. O papel social que um homem, que um sujeito histórico desenvolveu em séculos passados, eles têm algumas semelhanças, só que eles não são os mesmos. É por isso que ensinar a história não é apenas fazer uma leitura do passado por ele mesmo para tentar entender o presente, senão é aquela famosa historinha. O cara quer a história de Cristo, matemática e desenvolvimento da economia. Jesus foi a feira. Então aqui eu falei da igreja, desenvolvimento econômico, uma feira livre, e aí ele comprou 12 dias de laranja. Não é isso. A ideia é que a história seja primeiramente analisada no momento que ela foi feita. Exemplo claro aqui, Renascimento. Que é uma maravilha o estudo do Renascimento, porque ele é pictórico, ele é recheado daquelas obras dos mestres do Renascimento, principalmente o seu grande início com Cimabue, Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi, depois a trindade da magnificência, que é Rafaelo, Michelangelo e Da Vinci. Quando a gente estuda o Renascimento, nós não podemos utilizar a roupagem dos valores que nós temos atual para aquela análise daquele contexto, naquela Itália renascentista, naquele momento de desenvolvimento socioeconômico e cultural totalmente diferente do que nós temos hoje em dia. Claro que quanto mais você entende aqueles contextos, mais você vai conseguir entender o que perpetuou até a formação nossa. Então veja, quando você tira essa roupa, que em história a gente chama de anacronismo, é analisar os valores do passado, as conjunturas e contextos do passado com a nossa visão atual. Quando a gente consegue tirar grande parte dessa visão, é difícil tirar totalmente, claro que é, porque é o sujeito Guilherme que está lendo um livro a respeito do Renascimento. Podemos não fazer a todo tempo julgamento de valor, mas a análise daquilo lá são os olhos meus. Então não dá para você despir todos os seus valores e toda a sua formação intelectiva. Mas pelo menos o julgamento de valor, ele tem que ser reduzido, ele tem que ser amortecido nisso daí, para a gente conseguir entender com olhos mais atentos os porquês daqueles desenvolvimentos e como se dá aquelas etapas históricas, tanto para chegar ali, como se desenvolveu e no que aquilo deu como consequência. Muitos professores de história, ou pais que leem história, principalmente linhas teóricas, podem não concordar, mas você está falando de causa e consequência. Veja, quando a gente pega alunos, pacientes, filhos, nós não podemos dar a teoria pura por ela mesma, senão vai ficar mais um ponto enfadonho. Você tem que mostrar que há causa e consequência. E claro que na história há causa e consequência. Eu não estou defendendo isso como uma linha teórica da história, mas você tem que mostrar que toda aquela causa, todos aqueles elementos causais que a filosofia fala muito, do desenvolvimento, de certa forma, da economia e da política, deu no que deu. Quando a gente analisa, por exemplo, o iluminismo, aquele movimento filosófico que nasce na Inglaterra no final do século XVII e se desenvolve amplamente com os franceses no século XVIII, nós vemos que aquilo é o filho do humanismo renascentista. A cria desse humanismo exacerbado e no início da louvação da razão deu no iluminismo. Poderia ter dado em nada, mas deu. É por isso que, de certa forma, a hora que nós nos olhamos no espelho, nós temos que ver uma camada civilizacional. Porque o que nós temos hoje em dia é basicamente uma consequência, uma sequência
da jornada do homem ao longo do tempo. História é isso. É estudar o tempo e o espaço, mas esse tempo e espaço feito, vivido e pulsando o homem. Estudar história é estudar o homem no seu desenvolvimento. Mas isso não é o estudo da antropologia, da sociologia, até da filosofia? Essas três, elas derivam a história. A história é uma musa grega. Seu nome é Io. O que é musa? Eu tenho uma musa inspiradora. A musa nada mais é aquilo que te faz sair de dentro. Aquilo que você se inspira para ser mais, para ser melhor. A história, ela é uma musa. E isso é muito interessante. A hora que você consegue entender esse fascínio que a história nos causa, você consegue brilhar o seu olho e passar esse conteúdo. Porque no final das contas, estudar história é entender a si mesmo nesse espelho do tempo e do espaço. Bonito isso, hein? Podia virar uma frase, né? Abre aspas. Não lembro agora, mas depois a gente volta aqui, a frase pega. Mas a história é isso. O fascínio que dá ao estudar. Quando pega um livro, por exemplo, uma obra de arte, isso não pode ser algo extremamente passivo. Você conversa com aquela obra. Você vê aquilo lá com gana. Por mais que o autor seja um xarope, tipo, sei lá, E.P. Thompson, Hobsbawm, Christopher Hill, esse chato de galocha aí da New Left. Não. Mesmo isso tem que comunicar com seus nervos. Mesmo que você não goste, ou que você goste, uma leitura, principalmente histórica, é uma leitura do fazer do homem no passado. Claro que o passado por ele mesmo, no meu ponto de vista, ele só serve para engrossar a sua discussão erudita e intelectual. Embora eu sempre fale que eu não sei o que significa realmente intelectualidade. A palavra, o termo intelectualidade. Não sei, mas enfim. Na erudição, ok. Nossa, agora eu vou falar aqui para vocês sobre a civilização que o mundo esqueceu de Angkor, de Taklamakan. Beleza. Que legal. Agora, qual é o eco que isso faz em você? Aí você pode estudar um outro ponto, por exemplo. O que levou essas civilizações a desaparecerem e a não se perpetuarem? Tem um livro que eu acho muito interessante para estudar na transversalidade da história, que é do Jared Diamond, chamado O Colapso. Esse cara foi Pulitzer. Ele lá atrás, ele formou aquela ONG WWF, que tem um panda. Depois ele viu a Pilantragem, que é uma ONG, largou mão e foi estudar o desenvolvimento histórico de civilizações passadas e como que a influência de outras civilizações ou melhoraram, ou pioraram, ou aniquilaram certas civilizações. O livro chama O Colapso, mas ele tem uma outra obra muito boa, chamada Germes, Guerras e Aço. Eu acho que não é essa mesma sequência, mas é Guerras, Aço e Germes. Tem um livro e também tem um documentário muito bom feito pela National Geographic. Tem no YouTube, aqui na plataforma vocês acham. É muito bom. Ele mostra como o aço, por exemplo, fez com que civilizações desaparecessem ou virassem grandes civilizações. Mas voltando nesse livro do Diamond, você consegue ver, por exemplo, por que os Rapanus da Ilha de Páscoa quase se extinguiram. Os reis da Ilha de Páscoa tiraram camponeses, caçadores, para fazer os grandes moares de pedra, aqueles moares enormes olhando para o mar. Aquilo precisou de uma mão de obra muito grande. Só que existia uma abundância de pescadores, de coletores e caçadores. Chega um momento que a caça acaba, a pesca eles têm que ir cada vez mais longe, então eles vão morrendo no mar. Então a população vai diminuindo por fome e por morte de doenças graças à fome e à falta de alimentos.
Então, hoje em dia, se eu não me engano, tem cerca de só 3.000 descendentes dos Rapanuis originais na Ilha de Páscoa. Outros grupos étnicos pelo mundo inteiro, ele analisa como eles sumiram, ou por conta de uma religiosidade exacerbada, ou por conta de brigas internas das insensatez. E olha como a história é fascinante. Uma das maiores historiadoras, para mim a maior de todas, que eu leio com avidez, é Barbara Tuchman. E ela escreve um livro chamado A Marcha da Insensatez. Olha que interessante. Ela pega a insensatez e coloca a insensatez como um sujeito histórico presente em vários momentos. Desde da Guerra de Troia até a Guerra do Vietnã, passando pelos papas do Renascimento. Então, é uma forma de olhar a história com outro ângulo. Assim como nós podemos utilizar a leitura da história, a visão histórica, por meio das obras de arte. E dane-se se a obra de arte foi feita no período retratado. Não importa isso. Importa a leitura e o que está por trás dos olhos e das mãos dos pintores. Um exemplo claro, por exemplo, o grande quadro A Escola de Atenas, de Rafael. Você vê lá, do ponto de vista do rigor acadêmico da história, um monte de anacronismo. Você vê no centro do quadro Platão e Aristóteles. Você vê Alexandre Magno, até aí tudo bem. Mas você vê Pitágoras, que não estava num tempo histórico. Você vê Demócrito. Você vê Averroes. Você vê vários sujeitos históricos de vários tempos. Mas o que Rafael quer demonstrar? Perdão, eu falei errado, não é o quadro. Com esse afresco, que é uma pintura na parede, nos museus vaticanos, que era o antigo, a Estância della Assinatura, que era o escritório do Papa Júlio II, com essa pintura. Ele quer nos dar que daqueles dois grandes, daquele meio da Grécia, muito se bebeu e muito se desenvolveu, entre outras análises. Então, a história não é apenas uma leitura política, ou uma leitura econômica, ou uma leitura cultural. Ela é um cadinho disso tudo, onde em determinados momentos, um ressalta em relação aos outros. Numa hora é a economia, como a Revolução Industrial. Numa hora é a política, como foi a Revolução Inglesa, que deu base para a Revolução Industrial. Em outra hora é uma junção de tudo isso com elemento cultural, como a Grande Revolução Francesa. Então, nesse aspecto todo, a gente consegue analisar o fascínio do entendimento da história. E aí que a coisa fica mais interessante. Quando a gente entende uma análise, de certa forma cronológica, nós conseguimos entender um pouco melhor o fazer da história, um pouco melhor todo esse andamento da jornada do homem na humanidade. Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Eu estou falando uma pincelada, mas é uma pincelada muito presente naquela estrutura toda que nós fizemos aqui dentro da Tutora, que é um curso de história desde os gregos até Renascimento, na primeira etapa. E a segunda etapa, de Renascimento até o século XX. O que eu estou propondo aqui, o que nós estamos propondo é justamente um olhar de uma linha histórica. Eu não estou preocupado com a questão de uma timeline histórica, uma linha do tempo. Ela é assim porque eu achei conveniente mostrar para vocês como se dá o desenvolvimento da jornada do homem. Por isso que eu inicio esse curso falando de Grécia e Roma, eu estou falando das grandes civilizações clássicas. E por que clássico? O que significa um clássico? Ah, eu li Dostoiévski, ou eu li Flaubert, Madame Bovary. Por que é clássico? A palavra clássico significa algo que está além do tempo e do espaço que foi criado. A hora que você pega Madame Bovary e lê,
genialmente escrita em 1856 por Flaubert, e você vai no shopping amanhã, você vai ver várias Madames Bovarys, como foram retratadas na obra dele. Assim como quando você lê Crime e Castigo. E assim quando você olha para as grandes civilizações do passado, você vê elementos que até hoje nós utilizamos, fundados por eles. A filosofia, as bases iniciais daquilo que foi a democracia ateniense, aquilo que foi o padrão arquitetônico grego e romano, as leis romanas. A nossa proposta é justamente destrinchar o início de toda a história da humanidade ocidental. Aquilo que formou nós, quanto civilização e quanto homens. Nós temos um passeio na Grécia, um passeio em Roma, um passeio na grande civilização do Império Romano do Oriente. Adentramos a maravilha da Idade Média, que o Christopher Dawson, que é um dos autores que eu mais uso aqui, que estão nas nossas referências bibliográficas constantes, nos fala da grande cristandade. E esse primeiro bloco caminha para aquilo que o Paul Johnson, o grande intelectual que morreu em janeiro desse ano aqui, falava que o Renascimento, que foi a obra de indivíduos e até certo ponto do individualismo, ele não foi uma etapa nova da história da humanidade, e sim a última etapa da Idade Média. Analisamos nesse meandro, uma fatia histórica chamada de o grande século XIV, que a Bárbara Tuchman, essa queridona, chamou do terrível século XIV. E ela usa um termo maravilhoso no pé do livro, um espelho distante. Como foi fundada, como foi importante para a história da humanidade esse período chamado século XIV. Um período que tem Dante Alighieri, Dante, como fala meu amigo Marcos Boeira, quando publica em 1306 a Comédia, quando Filipe o Belo manda matar o Papa, quando a igreja tem o seu cisma e tem então um polo de poder no sul da França, em Avignon, no Palácio dos Papas, quando a Europa, principalmente Inglaterra e França, mergulham na famosa Guerra dos 100 Anos, a terrível Peste Negra, as obras maravilhosas de Petrarca, Boccaccio, Guido Cavalcanti, as produções, como eu falei, de Giotto e Cimabue. E aí nós coroamos o final dessa primeira etapa do curso com o grande renascimento, destrinchando o entendimento da palavra renascimento, que não é apenas as obras artísticas, utilizando o padrão homem, que praticamente esses renascentistas tinham tatuado a grande frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Só um pouquinho aqui que a técnica está falando um ponto. O que chama atenção, obrigado, tá? Aqui é assim, né? Não vamos ficar achando que tá tudo só eu na sala, né? Tem um grupo aqui maravilhoso. O que nós conseguimos ver, por exemplo, quando eu pego uma obra nesse período de entendimento dessa frase que eu acabei de falar para vocês. Protágoras. Abre aspas. O homem é a medida de todas as coisas. Fecha aspas. Quando a gente analisa essa frase e a gente usa a palavra renascimento, eles estão renascendo a cultura greco-romana, ou seja, a cultura clássica, que utilizam a frase de Protágoras para dar entendimento ao seu momento, que é utilizando o homem como a base da sua produção artística, econômica e política. Olhem na prática o que é isso. Quando nós olhamos as obras medievais, os deuses, os anjos, os santos com as auréolas, muito distante de uma figura humana normal, e no Renascimento, a hora que você vê
como por exemplo o quadro Anunciação da Virgem, feita por Da Vinci. Quando a gente olha isso, a gente vê que o homem está sendo um padrão naquela produção artística naquele momento. Quando nós vemos que a política dominante nesse período é o absolutismo monárquico, onde o rei é um representante de Deus na terra, e que o rei, ele é mais importante do que o reino, diferente da Idade Média, onde o reino é mais importante do que o rei, nós vemos novamente a frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. E esse homem cria um novo padrão econômico nunca visto na história da humanidade daquela forma, que não é mais a terra, a origem e a base do poder financeiro, das riquezas. E agora é o comércio, é o mercantilismo, cuja riqueza é o acúmulo de metais preciosos e pedras preciosas. Quando nós vemos que agora a humanidade renascentista, ela caminha para um antropocentrismo no lugar do teocentrismo medieval. Então, de uma frase, nós entendemos todos os contextos. E é nessa prática do entendimento histórico que as pessoas entram e compreendem aquilo ali. Então é o rei que manda, não é um grupo, não é um corpo. O rei é a cabeça. E simbolicamente, por isso que Carlos I, na Inglaterra, é degolado. É simbólico separar a cabeça do corpo. Porque no entendimento dos grandes teóricos do absolutismo, Jean Baudin, Jacques Bisset, Thomas Hobbes, a cabeça é o rei, o resto é a sociedade. Então, simbolicamente, você separa a cabeça do corpo. E o que a França fez com o seu rei Luís XVI? O guilhotinou, numa mesma alusão simbólica a isso. Então, olha, dá para falar que a história é praticamente uma matemática, ela é lógica, porque é o comportamento humano na prática. As relações de poder, as relações de sempre na busca de superar aquilo que foi no passado, ou de negação ou de superação. Como, por exemplo, quando eu falo para vocês sobre o Império Romano, quando Constantino, que é o primeiro a tolerar o cristianismo, com o famoso Edito de Milão, ele faz uma coisa que alguns imperadores antes deles fizeram também, um negócio chamado damnatio memoriae, apagar a lembrança daquele que veio antes, como se não existisse. A história ela é recheada desses elementos de poder, por exemplo. Então esse é outro foco que a gente consegue entender a história. A história basicamente, se a gente for parar para pensar, é sêmen e sangue, o que gira em torno do fazer histórico. E é isso. As relações são extremamente violentas. Outro ponto também que a gente faz uma análise bem acurada, as 4 violências presentes dentro da história da criação de Roma e o desenvolvimento de Roma, na monarquia para a república e para o império. A história não é apenas teoria. A história é o nosso entendimento na prática do ser humano. Agora tem uma chamadinha aí que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu já volto aqui, rapidinho. Tadá! Interrompemos a nossa live, mas é por um excelente motivo. Porque tem a ver com o quê? Com promoção, é claro. Você sabe, nós estamos lançando hoje esse nosso novo curso, Um Passeio pela História. E olha só que legal o que nós preparamos para todos aqueles que adquirirem o curso dentro desse período de lançamento aqui, que vai até o dia 24 de maio. Nós vamos dar acesso
a um super combo, não é qualquer combo. Se liga só, comprando o curso Um Passeio pela História por 12 vezes de R$ 39,90, você ainda leva o curso Como Estudar História com o professor Rafael Tonon e também o curso História das Mentalidades, ministrado pelo professor Evandro Faustino. Então, nesta oportunidade de lançamento, por apenas 12 vezes de R$ 39,90, você poderá ter acesso a estes 3 cursos de história que se complementam e oferecem uma visão ampla dessa disciplina que é a história. E lembre-se, a nossa assinatura anual sai por 12 vezes de R$ 49,90, um pouquinho só a mais do que você investiria no combo. R$ 49,90 te dá acesso a todos os nossos cursos. Nós também temos cursos que tratam de questões como educação, filosofia e cultura. Vamos lá, de volta para a live. Estamos de volta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui para umas perguntas, então. Eu estou aqui com o computador aberto nas perguntas e vamos deixar aqui o bate-papo rolar. Eu vi aqui que colocaram, por exemplo, desculpem, mas está muito básico. Que bom que você tem um entendimento mais aprofundado, então. Porque a nossa proposta é justamente dar base àquelas pessoas que ou estão muito perdidas no ambiente histórico, ou querem buscar um entendimento bem paulatino da questão histórica. Não tem problema nenhum de ser muito básico. Justamente a gente começa com esse início para depois aprofundar. As propostas dos cursos que virão são sempre os cursos de aprofundamento. Um exemplo, falei em Renascimento, teremos Dante, né, num pedaço da estrutura do curso. E tem um curso que vai ser lançado com o grande Marcos Boeira, falando sobre Dante, ou seja, você pega aquele básico, já que você é um expert, então que não precisa do básico, mas você pode ir justamente aprofundar aquela parte ali do Dante, ou, se também você for expert nesse assunto, ir em busca de outros conteúdos aqui. Isso é interessante, é uma abertura a vários outros que querem entender história e não sabem por onde começar. Isso, aqui colocou, pensou que era um curso para professores. Veja, como eu disse, nós temos uma gama muito enorme de docentes de história que não tem, às vezes, o mínimo para entender e como passar esse conteúdo. Esse curso aqui é justamente isso. É dar base inicial para o entendimento da história. A hora que você vê o curso, você vai entender o que eu estou falando. Nós temos aqui horas de curso gravado, horas de curso ofertado no meu curso só de história. Fora os outros 2 cursos maravilhosos, que um é de História das Mentalidades e o outro é Como Ensinar História. O que eu estou passando aqui é os conteúdos básicos de cada período histórico. Então, sim, é um curso para os professores de história como auxílio para isso. Inclusive, podendo utilizar até pedaços das aulas para demonstrar aos alunos de um outro enfoque, né? Contribuindo, auxiliando às aulas por você ministradas. Então, ele também funciona muito fortemente como um plano B de material didático, ou material paradidático aí. A proposta do tutor é um curso de história ou um curso sobre como dar aula de história? Não, esse meu curso é um curso de história. Os temas principais de história. Como eu disse, tem outro curso aqui na plataforma, que é o curso Como Ensinar História. Aí você vai achar nesse âmbito aqui. O que a gente está fazendo é justamente uma demonstração daquilo que está presente neste curso.
Como poderei usar o conhecimento do curso com meus filhos? Veja, a linguagem que eu usei, não que eu tentei usar, mas a linguagem que eu usei não foi uma linguagem de aprofundamento de análises históricas como grande problemáticas, porque o público não é um público acadêmico. Eu não quero falar para acadêmico, eu quero falar justamente para você, pai, mãe, professores que estão buscando o entendimento da história com outro olhar e com outras leituras para formar esse olhar. Então a linguagem, Felipe, é uma linguagem palatável e simples de análise, tá? Estou começando agora como professora de história, porém sempre faço comparação da história lá de fora com a cultura que temos ao nosso redor na cidade onde eu dou aula. Eu acho isso daí maravilhoso. Às vezes o inverso é fundamental também, quando nós saímos do local para o macro. Né? A famosa frase de urbi et orbi. Né? Então você vai, às vezes, da cidade para o mundo e do mundo para a cidade, dependendo da faixa etária dos teus alunos. Logicamente que os temas aqui apresentados, eles não vão entrar muito na faixa até o 6º ano. Né? Do 6º ano para cima, que pra gente aqui, quem não está acostumado com o ano, seria a 5ª série. Esse é um conteúdo que você já consegue abarcar dentro aqui do curso. Aqui está o que encontrei na internet. Qual a relação do senhor com a Brasil Paralelo? Eu gravei muitos cursos na Brasil Paralelo. Eu tenho 8 cursos gravados lá e participação em 2 ou 3 documentários. Né? Boa noite, sou professor de História, mas trabalho com filosofia da história. Sensacional. É um dos temas que eu e o Boeira sempre gostávamos de discutir, a formação do conhecimento ao longo da humanidade, né? Povo, será que eu passei alguma pergunta aqui? Sou professora de História no estado do Rio Grande do Sul. Estou gostando da live. Obrigado. Tem várias dicas que eu poderia usar em minhas aulas. E, Cristina, um ponto interessante também são os aprofundamentos que a gente vai dar nesse curso, ao longo dos lançamentos do curso, também as referências bibliográficas. Como engajar os jovens com o estudo da história. Esse é um ponto interessantíssimo. Os jovens se engajam naquilo que eles, primeiro, entendem com a autoridade do professor. O jovem tem um radar muito largo nesse entendimento. Eles conseguem captar quando você está fazendo enganação, está dando engodo. E eles viajam dentro da própria viagem que o professor proporciona. Claro que nós temos, em algumas escolas, recursos de mídia, outras não conseguimos tanto isso, mas eu sempre vou pelo lado das imagens. Eu acho que, ainda mais hoje em dia, né? Nós temos vários filmes que abordam temas históricos, nós temos pequenas aulas ao redor de plataformas do mundo inteiro sobre conteúdos, mas mesmo imagens chapadas, né, fixas, aquilo já é um panorama enorme que foge do beabá de textos. A utilização de imagens, sempre que puder utilizar o cinema, é extremamente bem-vindo. Mas imagens de quadros, imagens de pinturas de parede, imagens de uma foto de cidade de cima. Por exemplo, quando estuda a estruturação do Império Romano, passando por Paris, uma foto de Paris de cima, ele consegue entender aonde se aloca todo o Império Romano nos Parises. Ou outro exemplo, fotos, por exemplo, de Portugal, que é uma grande localidade geográfica, onde, pelo fato de não ter participado da
das guerras, os monumentos, você consegue mostrar história, a pré-história com as antas do Alentejo, que eram as construções de pedra bem primitiva, consegue dar Império Romano, consegue dar Idade Média e Renascimento. Fora o Iluminismo, presente na igreja, na Escola de Direito de Coimbra. Então, o uso da imagem é maravilhoso. Vou falar uma outra coisa interessante. Até filmes errados são bons, porque o professor trabalha o certo. Quando eu dava aula para os adolescentes que hoje em dia seria pra gente 8º ano, 7ª série, e o tema, o conteúdo era Independência dos Estados Unidos, eu passava aquele filme do Mel Gibson, O Patriota. E aí um pai falou, mas o filme, pelo amor de Deus, ele tem um monte de erro histórico. Mas o filme, ele é bom, e cada erro histórico, os alunos estão com um cronograma das cenas principais, e o que está errado, e do lado a gente trabalhava o erro do filme e o acerto histórico. Então, isso aí é um grande elemento para utilizar principalmente os jovens. A questão visual muito forte. Tem mais um ponto aí, Jorge? Não? Então aqui falando justamente a respeito dessa oferta que nós temos, esse combo dos 3 cursos, esse meu curso sobre história, o curso sobre história a história das mentalidades e o curso de como ensinar história. O link da promoção está aqui fixado. Certo? Mais algum ponto? Sor Helena, não, perdão, Helma colocou, achei interessante a proposta, achei que era uma proposta digital de jogos e afins, mas a sua fala, professor, nos faz rever nossas práticas e acreditar nesse ir além das margens e aprofundar. É justamente isso daí, Helma, é algo desafiador no dia a dia. Embora o que você colocou ali, que pensou que fosse alguma coisa em cima da gamificação, é um dos aspectos mais importantes pro fazer do professor também. Embora eu já fiz consultoria para jogos de história, o desenvolvimento da ideia é super fácil de fazer com as cabeças pensantes de professores como nós aqui. Agora, o problema é o desenvolvimento, que é caríssimo. Eu lembro que a cotação de um jogozinho, de uma gamificação de 2,5 minutos da Revolução Francesa que eu pedi, saía a 18 mil reais. Então, até aquele momento, era muito caro. Deve ter barateado um pouco, mas acredito que não tanto assim. Né? Eu acho que as indústrias, as editoras deveriam ter um olhar mais carinhoso, já que é uma realidade muito presente, né, a questão do game na vida dos adolescentes. Por que não utilizar esse ferramental bem desenvolvido, com uma leitura bem acurada do conteúdo para o game, né? Boa noite. Você acha que hoje em dia o ensino da história de forma que o aluno aprenda tudo que ele precisa na formação? Nunca vai aprender tudo na formação, né? E detalhe, o professor corre contra o tempo, porque ele tem um conteúdo grande para dar em 45 minutos de aula. Desses 45 minutos de aula, ele tem a parte burocrática, que é, por exemplo, fazer a chamada. Aí já reduz. Mas a questão de colocar todo mundo sentado, quieto, sobra um miolo muito curto. Então é muito conteúdo para pouco tempo de aula. E aquilo que eu falo, a estruturação da educação está errada como um todo. Ela já não comporta mais para essa realidade que nós temos. 6 aulas de matemática, 6 aulas de português, 3 de história, 2 de educação física e ponto final. Isso não funciona mais. Nós não estamos vendo uma melhora na educação com essa formatação, como eu falei para vocês, do século XIX. Quer entender melhor um pouco isso? Veja um filme chamado A Fita Branca, de 2009. É um filme em preto e branco, porém é um filme relativamente novo. Ele mostra justamente essa formação. Ele não tem a ideia de falar da educação, mas ele nos transmite essa coisa da agressividade de uma sala de aula a partir do século XIX. Você vai entender o que até hoje em dia é feito, né? Se fosse dar um único conselho
para sermos bons professores, qual daria? Além da questão da paixão de estudar história, porque isso eu acho que é uma vocação ser professor como um todo, é aprofundar cada vez mais o teu conhecimento. Quanto mais você entende de um assunto, mais autoridade você passa e mais segurança você também tem para transmitir aquele conhecimento. Eu acho que é isso daí, é aprofundar cada vez mais. Um exemplo, tem um filme chamado A Onda, mas não é o filme de 2000 e pouco. Ele é a releitura desse filme de 1982. Busquem esse filme. Se eu não me engano, um tempo atrás tinha no YouTube ainda legendado. É um filme americano de 1982, tem apenas acho que 50 minutos, chamado A Onda. É história verídica de um professor que lá em Palo Alto, na Califórnia, no final do século XIX, no final da década de 60, uma aluna, ele estava dando uma aula sobre o nazismo e uma aluna pergunta para ele: mas professor, os alemães aceitaram tudo isso que o Hitler impôs? O professor não soube responder, porque ele não tinha um conhecimento profundo do tema, e não era erro do professor. Por quê? Na década de 60, tinham poucos livros escritos sobre o nazismo. Além do mais, tinha muita ojeriza ao tema. A quantidade de livros que nós temos a partir da década de 80, principalmente de 90, quando vários arquivos foram abertos e os historiadores puderam se debruçar e escrever artigos e livros, é muito maior do que na década de 60. E esse professor sentou-lhe no seu escritório e estudou durante algumas semanas para poder dar a ela a resposta. E a maravilha que esse professor fez não foi assim uma simples resposta na lousa. Esse professor fez um teste verídico nos alunos, como se eles fossem lá os alemães da época. E ele criou um movimento chamado A Onda. Aquilo teve tanta repercussão que ultrapassou a sala dele, tomou a escola e tomou outras escolas. Inclusive, ele teve que parar. Veio a casta política da cidade da Califórnia mostrar o perigo daquilo que ele estava fazendo com aqueles adolescentes. Lógico que ele não queria aquilo. Ele queria mostrar na prática aquilo tudo que ele aprendeu. Vale a pena vocês buscarem esse filme. A Onda. Certo, povo? A Fita Branca é um filme excelente. Inclusive mostra tá ok. Pode gostar de história sem querer ser professor. Sou autodidata, professor. Nesse curso vai ter métodos para memorizar melhor, ou seja, aprender. Nesse curso aqui, de memorização de técnicas de estudo, não. O meu é um curso de história. O que eu vou dar são referências bibliográficas, mas você acessa nesses outros dois cursos que estão aqui no combo, que é a História das Mentalidades e Como Ensinar História. Certo? Tá ok, meu povo? Ficamos por aqui, não quero mais alugar muito vocês, já passam das 10 horas. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a tutora, a equipe toda aqui. Tenho certeza que os cursos apresentados são realmente significativos para a formação da nossa juventude, para a formação dos nossos pais, professores e pessoas que queiram entender melhor e ter melhor conhecimento de várias disciplinas, né? Não apenas história, como filosofia e educação. E é por isso que eu acho que essa tutora foi criada, essa plataforma de pessoas que sabem como é caro esse assunto da educação, do conhecimento e da cultura que nós precisamos ter para fazermos melhor e, obviamente, um país melhor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um excelente resto de semana e até uma próxima. Até mais.